Pare tudo agora. Se você é uma daquelas pessoas que não consegue desligar a mente, que fica ruminando os mesmos pensamentos repetidamente, que revive conversas que já aconteceram, que antecipa problemas que talvez nunca ocorram, que passa horas da madrugada acordado porque seu cérebro simplesmente não para de pensar, então este vídeo pode mudar completamente a qualidade da sua vida. Porque o que vou revelar nos próximos minutos são estratégias científicas, testadas clinicamente, que vão te ensinar a finalmente tomar controle da sua mente em vez de ser controlado por ela. E atenção, não estou falando de técnicas superficiais de pense positivo que você já ouviu 1000 vezes. Estou falando de métodos baseados na neurociência e na psicologia profunda que realmente funcionam. Você já se pegou pensando na mesma coisa 20 vezes seguidas? Você já perdeu o sono ruminando um problema que não tem solução imediata? Você já ficou preso em loops mentais onde sua mente fica analisando, reanalisando, questionando, duvidando, prevendo catástrofes? Meu amigo, minha amiga, isso não é apenas desconfortável. É devastador para a sua saúde mental, para a sua produtividade, para os seus relacionamentos, para a sua paz interior. E se você não aprender a controlar isso, isso vai controlar você pelo resto da sua vida. Meu nome é Augusto Cury, sou psiquiatra, psicoterapeuta e escritor. Passei décadas estudando o funcionamento da mente humana e desenvolvi a teoria da inteligência multifocal. E uma das descobertas mais importantes da minha pesquisa é esta. A maioria das pessoas não sabe gerenciar seus pensamentos. Elas acreditam que são os pensamentos. E essa confusão entre ser e pensar está na raiz de uma epidemia de ansiedade, depressão e sofrimento mental. Mas hoje isso termina para você, porque vou te dar as ferramentas exatas que você precisa para finalmente silenciar esse comitê barulhento que vive na sua cabeça. Antes de continuar, faça algo crucial. Se inscreva neste canal agora e ative o sininho, porque o conteúdo que vou compartilhar é resultado de décadas de pesquisa e trabalho clínico com milhares de pacientes. E você não vai querer perder nenhum vídeo que pode transformar sua saúde mental e qualidade de vida. Agora, deixe-me começar explicando algo fundamental que a maioria das pessoas não entende. Por que pensamos demais? Por que nossa mente não consegue simplesmente ficar quieta? A resposta está na forma como nosso cérebro evoluiu. Nosso cérebro foi projetado há milhares de anos para nos manter vivos em um ambiente hostil. Nossos ancestrais precisavam estar constantemente alertas para ameaças. Um leão poderia atacar a qualquer momento. Uma tribo rival poderia invadir durante a noite. A comida poderia escassear. Então o cérebro desenvolveu um mecanismo de constante análise e antecipação. Pensar excessivamente sobre possíveis ameaças era uma vantagem evolutiva. Quem pensava mais sobre os perigos tinha mais chance de sobreviver. Mas aqui está o problema. Nós não vivemos mais naquele ambiente. Não há leões nos perseguindo. Não estamos lutando pela sobrevivência física diária. Mas nosso cérebro ainda opera naquele modo de alerta constante. E então, na ausência de ameaças reais, o que faz nosso cérebro? Ele cria ameaças imaginárias. Ele transforma pequenos problemas em catástrofes. Ele antecipa cenários negativos que provavelmente nunca acontecerão. Ele rumina sobre erros passados que não podem ser mudados. É o que eu chamo de sequestro da razão pela emoção. Sua mente racional é sequestrada por mecanismos emocionais primitivos que não conseguem distinguir entre ameaça real e ameaça imaginada. E o resultado? Você vive em um estado de ansiedade crônica. Sua mente nunca descansa. Você está constantemente pensando, analisando, preocupando, ruminando. E isso te esgota emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Deixe seu like agora se você se identifica com isso. Se você está cansado de viver com uma mente que nunca para. E comente "Quero paz mental" se você está comprometido a aprender essas estratégias. Agora vamos às consequências devastadoras de pensar demais, porque você precisa entender a gravidade disso para ter motivação real de mudar. Primeira consequência: esgotamento mental crônico. Pensar consome energia, muito mais energia do que a maioria das pessoas imagina.
Seu cérebro, que representa apenas 2% do seu peso corporal, consome aproximadamente 20% da sua energia total. E quando você está constantemente pensando, analisando, ruminando, você está queimando essa energia sem parar. É como ter um motor ligado 24 horas por dia sem nunca desligar. Eventualmente, você queima. E esse esgotamento não é apenas cansaço, é exaustão profunda que afeta sua capacidade de concentração, sua memória, sua criatividade, sua motivação. Você acorda já cansado. Você vai dormir exausto, mas não consegue desligar a mente. É um ciclo vicioso devastador. Segunda consequência, paralisia por análise. E aqui está uma ironia cruel. Quanto mais você pensa sobre algo, menos capaz você se torna de agir sobre aquilo. Por quê? Porque pensar demais cria dúvida. Cada vez que você reanalisa uma decisão, você encontra novos ângulos de incerteza, novos riscos potenciais, novas razões para esperar. E então você fica preso em um loop infinito de análise sem nunca chegar à ação. E enquanto você está preso nesse loop, a vida continua passando. Oportunidades são perdidas, relacionamentos deterioram, sonhos morrem não por falta de capacidade, mas por excesso de pensamento. Terceira consequência devastadora, deterioração dos relacionamentos. E isso acontece de várias formas. Primeiro, quando você pensa demais sobre conversas passadas, você começa a interpretar e reinterpretar tudo. Por que ela disse aquilo? O que ele quis dizer com isso? Será que estão falando mal de mim? Você cria narrativas negativas baseadas em análise excessiva de pequenos detalhes. Segundo, quando você está com as pessoas fisicamente, mas sua mente está presa em ruminação, você não está realmente presente. Seu corpo está lá, mas sua mente está a quilômetros de distância. E as pessoas sentem isso. Sentem que você não está realmente com elas. Terceiro, você projeta suas preocupações nos outros. Você começa a questionar constantemente. Você está bravo comigo? Fiz algo errado? Você ainda me ama? E essa necessidade constante de reasseguramento esgota as pessoas ao seu redor. Quarta consequência, perda da capacidade de desfrutar o presente. E, talvez, esta seja a mais trágica de todas. Quando sua mente está constantemente no passado, ruminando erros, revivendo conversas, lamentando escolhas, ou, no futuro, antecipando problemas, prevendo catástrofes, preocupando-se com o que pode dar errado, você perde completamente o único momento que realmente existe, o agora. Você pode estar em uma situação maravilhosa, um jantar com pessoas que ama, uma paisagem bonita, um momento de realização, mas não consegue desfrutar porque sua mente está em outro lugar. Está pensando no trabalho de amanhã, está ruminando um conflito de ontem, está preocupada com contas do mês que vem, e assim a vida passa, anos passam, e você estava tão ocupado pensando que esqueceu de viver. Quinta consequência crítica, deterioração da saúde física. E aqui a ciência é clara e assustadora. Pensar demais mantém seu corpo em estado de estresse crônico. Isso eleva seu cortisol constantemente. E cortisol elevado cronicamente destrói seu corpo de múltiplas formas. Suprime seu sistema imunológico. Aumenta a pressão arterial, causa ganho de peso, especialmente gordura abdominal, deteriora a qualidade do sono, acelera o envelhecimento, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Estudos mostram que pessoas com tendência a ruminar têm significativamente mais problemas de saúde física do que aquelas que conseguem gerenciar seus pensamentos. Então, quando você pensa demais, você não está apenas prejudicando sua mente, está literalmente adoecendo o seu corpo. Inscreva-se agora e ative o sininho se você está começando a entender a gravidade disso e quer aprender as estratégias para mudar. Agora vamos às estratégias. E vou ser extremamente prático, porque quero que você saia deste vídeo com ferramentas concretas que pode aplicar imediatamente. Estratégia 1. A técnica do observador consciente. E esta é talvez a mais fundamental de todas.
Sem dominá-la, as outras estratégias terão efeito limitado. A técnica consiste em aprender a observar seus pensamentos sem se identificar com eles, sem ser eles. Entenda, você não é seus pensamentos. Você é a consciência que observa os pensamentos. Mas a maioria das pessoas não sabe fazer essa distinção. Quando um pensamento aparece, elas imediatamente se identificam com ele. Estou pensando que sou um fracasso, vira eu sou um fracasso. Estou pensando que algo ruim vai acontecer, vira algo ruim vai acontecer. Mas quando você desenvolve o observador consciente, você cria distância. Você observa, minha mente está gerando o pensamento de que sou um fracasso, ou minha mente está criando um cenário catastrófico sobre o futuro. Você percebe a diferença? No primeiro caso, você está fundido com o pensamento. Você acredita nele completamente. No segundo caso, você está observando o pensamento. Você reconhece que é apenas um produto da sua mente, não necessariamente uma verdade. E quando você cria essa distância, o pensamento perde poder sobre você. Ele ainda pode aparecer, mas você não é mais arrastado por ele. Como praticar? Quando perceber que está pensando demais, pare e diga mentalmente: estou observando minha mente criar pensamentos sobre X. Apenas esse ato de nomear já cria distância. Faça isso repetidamente, centenas de vezes se necessário. Com o tempo, essa habilidade de observar, em vez de ser os pensamentos, se tornará cada vez mais natural. Estratégia 2. A técnica do corte cirúrgico. E aqui você vai aprender a literalmente interromper loops de pensamento no momento em que eles começam. Pensamentos repetitivos são como trilhos de trem. Uma vez que você entra naquele trilho, sua mente vai automaticamente seguindo aquele caminho, ganhando momentum, ficando cada vez mais difícil de parar. Mas se você corta o pensamento no momento em que ele começa, antes de ganhar momentum, você quebra o padrão. Como fazer? No momento em que perceber que um pensamento ruminativo está começando, faça algo abrupto que interrompa completamente o padrão mental. Pode ser bater palmas forte uma vez, dizer pare, em voz alta ou mentalmente, se estiver em público, levantar e fazer 10 polichinelos, jogar água gelada no rosto, beliscar o pulso, mudar completamente de ambiente. A chave é que seja algo abrupto, algo que cria uma interrupção física ou sensorial forte o suficiente para quebrar o padrão mental. E depois de cortar, imediatamente redirecione sua atenção para algo concreto e presente. Descreva em detalhes o que você está vendo ao seu redor. Ou faça uma tarefa que requer atenção total. Não espere o pensamento ganhar momentum. Corte cirurgicamente no início. Estratégia 3. A técnica do tempo designado. E esta é especialmente poderosa para quem tem mente que não para de se preocupar. A lógica é contraintuitiva, mas funciona. Em vez de tentar não pensar sobre suas preocupações, o que geralmente aumenta a obsessão, você designa um tempo específico para pensar sobre elas. Por exemplo, todo dia às 19 horas você tem 20 minutos de tempo de preocupação. Durante esses 20 minutos você pode pensar sobre tudo o que te preocupa. Pode escrever, analisar, ruminar, quanto quiser. Mas fora desse tempo designado, sempre que uma preocupação aparecer, você diz mentalmente: isso é importante e vou pensar sobre isso no meu tempo de preocupação às 19 horas. Não agora. Isso funciona porque você não está suprimindo o que causa efeito. 2. Você está adiando o que é psicologicamente mais fácil. 3. Você está contendo, criando limites para a preocupação. E aqui está o que vai acontecer. Muitas das preocupações que pareciam urgentes quando surgiram não parecerão mais tão importantes quando chegar o tempo designado. Você vai perceber que estava dando importância excessiva a coisas que não mereciam. Estratégia 4. A técnica da ação comprometida. E aqui vou te ensinar algo que vai contra o instinto da maioria das pessoas. Quando você está preso em pensamento excessivo, seu instinto é pensar mais até resolver aquilo mentalmente.
Mas aqui está a verdade. Você nunca vai resolver ruminando. Nunca. Ruminação não é resolução de problema. É apenas ansiedade disfarçada de pensamento produtivo. Então, em vez de pensar mais, faça algo, qualquer coisa, a menor ação possível relacionada ao problema. Preocupado com dinheiro? Em vez de ruminar por horas, abra uma planilha e liste suas despesas do mês. 5 minutos de ação. Preocupado com um conflito no relacionamento? Em vez de analisar mentalmente, mande uma mensagem. Podemos conversar sobre aquilo quando você tiver tempo? 2 minutos de ação. Preocupado com sua saúde? Em vez de imaginar doenças, marque um check-up. 5 minutos de ação. Ação, mesmo pequena, quebra o ciclo de ruminação, porque quando você está agindo, você não está apenas pensando. Você está engajando diferentes partes do seu cérebro, você está criando sensação de progresso, e progresso, mesmo mínimo, alivia a ansiedade. Então pare de tentar resolver tudo mentalmente, faça algo. Ação cura a ansiedade de forma que pensamento nunca consegue. Compartilhe este vídeo agora se estas estratégias estão fazendo sentido. E comente qual você vai tentar primeiro. Estratégia 5. A técnica da ancoragem sensorial. E esta é incrivelmente poderosa para te trazer de volta ao presente quando sua mente está disparando. A lógica. Quando você está pensando excessivamente, você está completamente no mundo mental, desconectado do mundo físico e presente. Ancoragem sensorial é usar seus 5 sentidos para te puxar de volta para o agora. A técnica 5, 4, 3, 2, 1. Nomeie 5 coisas que você pode ver ao seu redor. Nomeie 4 coisas que você pode tocar e realmente toque. Nomeie 3 coisas que você pode ouvir. Nomeie 2 coisas que você pode cheirar. Nomeie 1 coisa que você pode saborear. Force a fazer isso devagar, prestando atenção real em cada sensação. Não apenas liste mentalmente, realmente experiencie cada sensação. O que isso faz? Sequestra sua atenção do mundo mental e a traz para o mundo sensorial presente. E no presente, neste exato momento agora, não há preocupação, não há ruminação, há apenas o que é. Faça isso sempre que perceber que está preso em pensamento excessivo. E você vai sentir sua mente acalmando quase imediatamente. Estratégia 6. A técnica da externalização. E aqui, você vai tirar os pensamentos da sua cabeça e colocá-los no papel. Quando pensamentos ficam apenas na sua mente, eles se multiplicam, eles se distorcem, eles ganham poder desproporcional. Mas quando você os escreve, você os torna concretos, limitados, observáveis. Faça isso. Pegue papel e caneta, não digite, o ato físico de escrever à mão é importante, e escreva exatamente o que está passando pela sua cabeça. Sem filtro, sem organização, sem preocupação com gramática ou lógica, apenas despeje tudo no papel, escreva até não ter mais nada para escrever, pode ser uma página, pode ser 5, e depois de escrever tudo, faça algo poderoso. Leia o que escreveu como se fosse escrito por outra pessoa, com distância emocional, com curiosidade. E faça perguntas: quanto disso é fato e quanto é interpretação? Quanto disso está no meu controle? Quanto disso realmente importa? O que eu posso fazer sobre os itens que importam e estão no meu controle? Esse processo de externalizar e depois analisar objetivamente tira os pensamentos do loop interno infinito e os coloca num espaço onde você pode trabalhar com eles de forma produtiva. Estratégia 7. A técnica do pensamento substituto. E aqui você vai aprender que não consegue simplesmente parar de pensar. Tentar isso só piora, mas pode substituir pensamentos improdutivos por produtivos. A mente odeia vácuo. Quando você tenta não pensar em algo, geralmente pensa ainda mais. É o famoso não pense em um elefante rosa. Impossível não pensar. Então, em vez de tentar parar de pensar, substitua o pensamento improdutivo por um produtivo. Prepare antecipadamente alguns pensamentos substitutos. Podem ser:
memória de um momento maravilhoso que você viveu, visualização detalhada de um objetivo que você quer alcançar, problema interessante que requer concentração como um quebra-cabeça mental, gratidão detalhada por coisas específicas na sua vida, plano passo a passo de algo que você vai fazer. Quando perceber ruminação começando, conscientemente redirecione para um desses pensamentos substitutos. Force sua mente a se engajar com aquilo em vez do pensamento improdutivo. Isso requer prática. No começo, sua mente vai voltar constantemente para o pensamento improdutivo, mas cada vez que você redireciona, você está treinando o seu cérebro. Você está criando novos padrões neurais e com prática consistente, o redirecionamento se torna cada vez mais automático. Estratégia 8. A técnica da respiração controlada. E aqui vamos usar a fisiologia para mudar a psicologia. Quando você está pensando excessivamente, especialmente com ansiedade, sua respiração se torna rápida e superficial. E respiração rápida e superficial sinaliza para seu cérebro que há perigo, o que aumenta ainda mais a ansiedade e o pensamento acelerado. Mas você pode reverter isso. Você pode usar a respiração controlada para sinalizar segurança para o seu cérebro e literalmente acalmar sua mente. A técnica 4, 7, 8. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Segure a respiração por 7 segundos. Expire pela boca por 8 segundos. Repita 4 ciclos. A expiração longa ativa seu sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo relaxamento. Isso literalmente muda sua fisiologia de modo estresse para modo calma. E quando sua fisiologia muda, sua psicologia muda. Pensamentos acelerados começam a desacelerar. Ansiedade diminui. Clareza aumenta. Faça isso sempre que perceber pensamento excessivo com ansiedade. 4 ciclos tomam menos de 2 minutos e podem mudar completamente seu estado mental. Deixe seu like agora se você está comprometido a aplicar essas estratégias. E inscreva-se para continuar aprendendo sobre inteligência emocional. Estratégia 9. A técnica do questionamento socrático. E aqui você vai aprender a desafiar seus próprios pensamentos de forma sistemática. A maioria dos pensamentos que te torturam não são verdades. São suposições, interpretações, projeções, mas você os aceita como verdades absolutas, sem questionamento. O questionamento socrático te ensina a desafiar cada pensamento perturbador com perguntas específicas. 1. Qual a evidência concreta que apoia esse pensamento? 2. Qual a evidência contra esse pensamento? 3. Estou confundindo um pensamento com um fato? 4. Estou catastrofizando, assumindo o pior cenário como certo? Estou lendo mentes, assumindo saber o que outros pensam? 6. Estou personalizando, assumindo que tudo é sobre mim? Qual a probabilidade real disso acontecer? 8. Se acontecesse o pior, eu realmente não conseguiria lidar? O que eu diria a um amigo que tivesse esse pensamento? Quando você submete seus pensamentos a esse questionamento rigoroso, muitos deles se revelam como distorções cognitivas sem base real. E, quando você vê isso claramente, esses pensamentos perdem poder sobre você. Estratégia 10. A técnica da meditação minimalista. E aqui, não estou falando de sentar em posição de lótus por 1 hora. Estou falando de micropráticas de 3 a 5 minutos que você pode fazer várias vezes ao dia. A prática mais simples e eficaz. Atenção plena na respiração. Sente confortavelmente. Feche os olhos ou mantenha o olhar suave para baixo e simplesmente observe sua respiração. Não tente controlá-la, apenas observe. Sinta o ar entrando pelas narinas, sinta seu peito expandindo, sinta o ar saindo, sinta a pausa entre respirações. Inevitavelmente sua mente vai vagar, pensamentos vão aparecer, e quando perceber, gentilmente, sem julgamento, traga sua atenção de volta para a respiração. É isso. Simples, mas incrivelmente poderoso. Por quê? Porque você está treinando 2 habilidades críticas. Perceber quando sua mente vagou, metaconsciência. 2.
redirecionar sua atenção intencionalmente, controle atencional, essas são exatamente as habilidades que você precisa para não pensar demais. E cada vez que você pratica, cada vez que percebe distração e redireciona, você está fortalecendo esses músculos mentais. 3 minutos pela manhã, 3 minutos à tarde, 3 minutos antes de dormir, 9 minutos por dia que podem transformar completamente sua relação com seus pensamentos. Estratégia 11, a técnica do propósito imediato. E esta vai te ajudar especialmente com procrastinação causada por pensamento excessivo. Quando você tem algo importante para fazer, mas fica pensando demais sobre isso, como fazer, se está pronto, se vai dar certo, o que pode dar errado, você entra em paralisia. A técnica, em vez de pensar sobre toda a tarefa, defina apenas o próximo passo minúsculo e faça-o imediatamente. Não escrever o relatório, mas abrir o documento. Não começar o negócio, mas pesquisar 3 nomes possíveis. O próximo passo tem que ser tão pequeno que não dá tempo para sua mente criar objeções. E uma vez que você começa, momentum é criado. Ação gera clareza que pensamento nunca gera. Estratégia 12. A técnica da gratidão focada. E aqui você vai usar a gratidão não como platitude, mas como ferramenta neurológica específica. Quando sua mente está ruminando sobre o que está errado, sobre o que pode dar errado, sobre o que você não tem, seu cérebro está em modo de escassez e ameaça. E nesse modo, pensar excessivo é inevitável, porque seu cérebro está tentando te proteger de perigos percebidos. Mas quando você intencionalmente foca em gratidão específica e detalhada, você muda seu cérebro para modo de abundância e segurança. E nesse modo, pensamento excessivo diminui naturalmente. A prática. Toda noite antes de dormir, escreva 3 coisas específicas pelas quais você é grato, mas não genérico, família, específico e detalhado. Sou grato pela conversa que tive com minha filha hoje, onde ela compartilhou comigo uma preocupação da escola e confiou em mim para ajudá-la. Sou grato pelo meu corpo ter me dado energia hoje para fazer minha soapidade. Caminhada matinal onde vi aquele pôr do sol incrível. O detalhe é crucial porque força sua mente a sair do modo análise-problema e entrar em modo apreciação presente. Faça isso consistentemente por 30 dias e você vai notar mudança dramática na quantidade de pensamento negativo repetitivo. Comente aqui embaixo qual dessas estratégias mais ressoou com você e qual você vai começar a aplicar hoje. Agora vou falar sobre algo que muitos não querem ouvir, mas que é absolutamente crítico. Às vezes, pensar demais não é apenas um hábito ruim, é um sintoma de algo mais profundo que precisa ser tratado profissionalmente. Se você tentou essas estratégias consistentemente por meses e ainda está preso em pensamento excessivo debilitante, você pode estar lidando com transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão que frequentemente se manifesta como ruminação, trauma não processado e, nesses casos, você precisa de ajuda profissional. Terapia, possivelmente medicação, não há vergonha nisso. Assim como você procuraria um médico para um problema físico sério, você deve procurar um psiquiatra ou psicólogo para um problema mental sério. Essas estratégias que compartilhei são poderosas, mas não substituem tratamento profissional quando necessário. Então, se você está sofrendo severamente, se pensamento excessivo está impedindo você de funcionar normalmente, por favor, procure ajuda. Você merece viver sem esse sofrimento. Agora, para aqueles que estão comprometidos a aplicar essas estratégias, vou te dar um plano de implementação prático. Semana 1 até 2. Comece com 3 estratégias apenas. Não tente aplicar todas de uma vez. Escolha. Observador consciente, pratique o dia todo. Técnica do corte cirúrgico. Use quando loops começarem. Meditação minimalista, 3 minutos manhã e noite, semana 3 até 4. Adicione mais 2. Ancoragem sensorial, 5, 4, 3, 2, 1. Externalização, escrever quando a mente estiver muito agitada. Semana 5 até 6.
Adicione todo tempo designado para preocupações. Respiração, 4, 7, 8 semanas, 7 até 8. Integre o resto conforme necessário. Questionamento socrático, pensamento substituto, ação comprometida, propósito imediato, gratidão focada. O objetivo não é usar todas as estratégias sempre. É ter um arsenal de ferramentas e usar aquela que é mais apropriada para cada situação específica. Com o tempo, você vai desenvolver intuição sobre qual estratégia usar quando, e eventualmente muitas delas se tornarão automáticas. Agora, algo muito importante: você vai falhar. Você vai ter dias onde sua mente dispara e você esquece todas essas estratégias. Você vai ter momentos onde tenta aplicá-las e não funcionam imediatamente. Isso é normal, isso é esperado, isso não significa que você está falhando ou que as estratégias não funcionam. Significa apenas que você está aprendendo uma habilidade nova e toda habilidade requer prática. Então seja gentil consigo mesmo. Não adicione pensamento excessivo sobre pensamento excessivo. Não fique ruminando, por que eu ainda penso demais, porque essas técnicas não estão funcionando perfeitamente, o que há de errado comigo? Esse tipo de meta-ruminação só piora as coisas. Em vez disso, simplesmente observe: minha mente está disparando novamente. Vou aplicar a técnica X agora, e faça, sem drama, sem julgamento. A mudança é gradual, mas é real. Se você aplicar essas estratégias consistentemente, em 3 meses você vai ser uma pessoa diferente. Sua relação com seus pensamentos vai ser completamente transformada. Inscreva-se agora e ative o sininho para continuar recebendo conteúdo sobre inteligência emocional e saúde mental. Chegando ao final, quero deixar você com uma reflexão profunda sobre a natureza dos pensamentos. Pensamentos são eventos mentais temporários. Eles aparecem, eles desaparecem. Eles não são você. Eles não são realidade. São apenas atividade neural que sua consciência está observando. Mas durante a maior parte da sua vida, você provavelmente acreditou que eram seus pensamentos, que eles definiam quem você é, que eles eram verdades que você tinha que obedecer. E essa identificação com pensamentos é a raiz de tanto sofrimento. Mas quando você desenvolve as habilidades que compartilhei hoje, quando você aprende a observar pensamentos sem ser eles, quando você desenvolve capacidade de gerenciar sua atenção em vez de ser sequestrado por ela, você experimenta uma liberdade profunda. Você percebe que pode ter um pensamento negativo e não agir sobre ele. Pode ter uma preocupação e não ser consumido por ela. Pode ter uma dúvida e não ser paralisado por ela. E essa liberdade não é ausência de pensamentos negativos, é a capacidade de não ser dominado por eles, porque pensamentos negativos vão continuar aparecendo. Isso é parte de ter um cérebro humano. Mas eles não precisam controlar você, eles não precisam roubar sua paz, eles não precisam definir sua experiência de vida. Você é muito maior do que seus pensamentos. Você é a consciência que observa os pensamentos. E quando você realmente entende isso, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, tudo muda. Então meu desafio final para você é este. Pelos próximos 30 dias, comprometa-se a aplicar pelo menos 3 dessas estratégias diariamente. Não perfeitamente, não sem falhas, mas consistentemente. E depois de 30 dias, volte a este vídeo e comente o que mudou para você, porque eu garanto, se você fizer o trabalho, você vai ver mudanças reais. Se este vídeo te ajudou, faça 3 coisas agora. Primeiro, se inscreva e ative o sininho. Vou continuar trazendo conteúdo que pode transformar sua saúde mental e qualidade de vida. Segundo, deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam dele. Terceiro, compartilhe com alguém que você sabe que sofre com pensamento excessivo. Você pode estar mudando a vida de alguém hoje. Meu amigo, minha amiga, você tem o poder de tomar controle da sua mente. Não é fácil. Requer prática, requer paciência, requer compromisso.
mas é possível e é uma das coisas mais importantes que você pode fazer por si mesmo, porque uma mente calma e gerenciável é o fundamento de uma vida com paz, propósito e felicidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que você desenvolva a habilidade de observar seus pensamentos sem ser dominado por eles. Que você encontre a paz que vem de uma mente bem gerenciada e que você viva plenamente no presente em vez de perdido em ruminação sobre passado ou preocupação sobre futuro. Cuide-se e lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é muito mais do que isso. Um beijo no coração de cada um.